Boa noite! Hoje a gente tá aqui em mais uma live pra gente desvendar os mistérios, né, da gestão. Eu fiz uma enquete para poder saber quais são esses temas aí que precisam ser desvendados. E foi bem interessante o que trouxe esse material. E a Sara aí, que acabou de entrar também. Sara, fala comigo aqui, ó, na caixinha de pergunta. Desculpa, aqui nos comentários. O que pra você são os maiores mistérios, os maiores segredos que precisam ser desvendados? Porque hoje eu vou contar pra você. Obrigada, meu amor, por estar aqui comigo também. Compartilha aqui, ó, no aviãozinho que tá bem aqui, para que outras pessoas também possam participar da nossa live. Vai ser muito bom ter todo mundo aqui. Então fala aí, Sara, o que você acha assim que se você se tornasse gerente hoje, qual que seria a sua maior dificuldade? Se você se tornasse gerente hoje, qual seria a sua maior dificuldade? É muito interessante quando a gente se fala de gerentes, porque a gente pergunta assim, qual foi o gerente que você teve, que foi o gerente mais difícil? Então, cada um fala muito, dá muitas respostas. Eu já vi pessoas que responderam coisas do pior gerente que ele teve, que eram comportamentos que ele mesmo tinha também como profissional. Ou às vezes esperava do gestor uma atitude que nem ele mesmo tinha. A Sara colocou aqui que lidar com as pessoas todos os dias, pessoas uma diferentes da outra. Me conta qual é, se você se tornasse um gerente hoje, um dono de loja, um empresário, qual seria a sua maior dificuldade para tratar com o seu negócio? Então a Sara colocou aqui que é essa questão de lidar com pessoas. E eu posso te falar que pode não ser a maior dificuldade de todos, mas é a maior dificuldade que a gente tem hoje é de encontrar gestores que saibam gerenciar pessoas, que saibam liderar pessoas, que saibam cuidar de pessoas. Porque o maior capital humano que uma empresa tem são as pessoas. E muitas das vezes, me conta para quem acabou de entrar aqui, se você se tornasse gerente hoje ou dono de empresa, qual é a maior dificuldade que seria para você nesse processo de gestão? Então, continuando a nossa live, essa questão que a Sara trouxe aqui, gerir pessoas, cuidar de pessoas, lidar com pessoas, eu ia falar que algumas empresas que eu já trabalhei, que eu já convivi, o dono da empresa já virou e falou assim, nossa, o aumento do funcionário poderia ser negativo, mas olha o pensamento, o comportamento. A gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. Se nós não colocarmos as pessoas em primeiro lugar, o nosso negócio não vai acontecer. E colocar as pessoas em primeiro lugar é uma questão muito complexa de análise, porque você precisa colocar ela em primeiro lugar, é você fazer tudo que está ao seu alcance. Mas você também é uma empresa que tem que dar lucro para manter o seu negócio, senão o seu negócio fecha. Então, você tem que ter esse equilíbrio. E como gestor, você tem que saber equilibrar colocar pessoas em primeiro lugar, porque até onde é bom para as duas partes. Então, quando eu dei esse exemplo do dono de empresa que falou que o aumento da equipe tinha que ser negativo, olha a mentalidade. Por que não mudar isto? Que aí é a visão de colocar as pessoas em primeiro lugar, mas com equilíbrio, que seria que o seu aumento seja proporcional ao crescimento do meu negócio. Quanto maior a minha empresa crescer, mais eu quero pagar para você, mais eu quero te valorizar. Então, para quem entrou aí agora, Camila, Mara, Oliver, Paula, me fala, se você se tornasse hoje gerente, qual seria a sua maior dificuldade? Se hoje você fosse empresária, dona do seu próprio negócio, já estou declarando coisas boas aqui, donas de grandes empresas, o que você acha que seria a sua maior dificuldade para gerir o seu negócio? Claro que se fosse pensar, você ia falar, minha maior dificuldade hoje é ter dinheiro, mas não é nessa questão. É na questão de gerir, de cuidar do seu negócio. E a Sara trouxe pra gente aqui essa questão de lidar, de cuidar das pessoas, né? E cada pessoa ser diferente uma da outra.
Então a gente está trazendo essa busca de equilíbrio, de colocar as pessoas em primeiro lugar, sabendo que você precisa manter o seu negócio, sabendo que você precisa manter o seu emprego, manter a sua empresa aberta, porque se a empresa não dá lucro, mesmo que você não é dono dela, em alguns casos, você vai perder o seu sustento, né? O seu negócio vai fechar e a responsabilidade sobre outras vidas, como que fica? Então, gerente, futuros empresários que estão aqui, tenham consciência que a chave é o equilíbrio. E eu tinha um professor na faculdade que ele falou uma coisa que foi muito interessante para mim. Ele fez uma analogia porque ele fez engenharia, trancou e falou: não, engenharia é muito difícil, eu vou fazer administração, que é molezinha. Molezinha? Ele falou assim: eu nunca imaginei que era muito mais fácil ser um engenheiro do que ser um administrador, porque lidar com pessoas não tem um cálculo exato, exatamente o que a Sara falou. Lidar com pessoas é uma coisa, é um dom e pode ser desenvolvido e tem que ser desenvolvido todos os dias. Quando eu falo dom, não é que é nato, que a pessoa nasce com isso. Não, é um dom que pode ser trabalhado o tempo todo e desenvolvido. Hoje, a minha maior expertise é gerir pessoas. É o meu maior ponto forte. É saber equilibrar os interesses de empresários e dos colaboradores. E como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? É você tendo empatia, é você se colocando no lugar do outro, não com a sua cabeça. Eu já falei isso em algumas lives, mas com a cabeça do outro. Difícil isso, né? Como que você vai se colocar no lugar do outro, não com a sua mente, mas com a mente do outro? Se você fosse dono de um negócio, você não pode pensar sendo dono de um negócio com o seu pensamento de funcionário. Você não pode se colocar no lugar do empresário com a cabeça de funcionário. Você tem que colocar, literalmente pegar, vestir aquela capa de um dono de uma empresa e pensar: como que você pensaria? Como que você agiria se você fosse dono do negócio? E a mesma coisa do outro lado. É o quê? Falando: peraí, se eu fosse empregado, você é gerente, ou você quer ser gerente, ou você quer ser um empresário. Se eu fosse um empregado, como que eu me sentiria numa situação dessa? Como que eu me sentiria? Porque o empresário, ele olha e pensa de um lado, o empregado pensa do outro, e os dois ficam indignados. E nós, como gestores, estamos aqui para equilibrar. E você, como empresário, se você tiver essa sacada, essa visão de pensar como se você fosse empregado para tomar algumas decisões, vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário. Então, saber lidar com pessoas é uma arte. Saber lidar com pessoas é uma arte. Então, quando você falar com um determinado funcionário, pense: o que eu ia sentir se o meu gerente ou se o dono da minha empresa falasse assim comigo? E repense o que você vai falar. Porque tem uma forma de falar. Se alguém lembrar alguma coisa que eu ensinei a falar diferente aqui, porque agora não me veio nada na memória, mas o tempo todo nas minhas equipes eu ensino o gerente, a equipe, o vendedor a falar a mesma coisa de uma forma diferente, porque ao invés de engajar, ele destrói. Destrói uma venda, destrói uma pessoa, destrói um líder, destrói tudo. Palavras, elas têm um poder que eu acredito que vocês saibam. Quantas vezes uma palavra destruiu quem você é? Quantas vezes? Aqui em casa, o meu filho e a minha filha, né, são duas crianças, eles brigam. E ontem, um falou alguma coisa com o outro, tipo assim: você é um bobão. A minha filha falou: você é um bobão, Samuel. E ele ficou revoltado. Eu falei assim: mas por que você deixa essa palavra impactar na sua vida? Você não pode deixar que uma pessoa... A sua irmã tá falando, eu tô aqui pra te ajudar. Ok, pra te equilibrar. Mas você não pode ficar desequilibrado porque outra pessoa tentou te atingir. E isso daí vai além da gestão agora. Agora eu tô falando pra você. Porque antes de qualquer coisa, você, gestor, dono de empresa, você mãe, você esposa, você não pode... Se eu tiver errada, me falem.
se você pode aceitar que uma palavra te desequilibre. Quando eu era da escola, a pessoa falava, ah, você é nariguda. Eu não lembro o sentimento que eu tinha em relação a isso. Mas se eu deixasse me desequilibrar por causa disso, todo mundo ia começar a me massacrar porque eu estava me sentindo ofendida com aquilo. Então, as pessoas, nessa atitude, nessa inocência da criança, eu percebo como que no nosso dia a dia as pessoas tentam nos desequilibrar e a gente consegue. E é através da palavra. Às vezes ela quer, não, às vezes ela não tem sabedoria para falar. Às vezes ela não tem sabedoria para falar. Então, você precisa ter essa visão mesmo. Agora eu vou só ver aqui os comentários, né? Ser ponte entre os dois mundos. Muito bem, Camila. A estratégia é ser essa ponte, esse equilíbrio. É um dos dons, né? Temperância. A gente não pode ser 8 e 80. Você precisa desse equilíbrio. Porque quando você é gestor ou até empresário, se você vestir só a camisa da empresa e não vestir a camisa dos colaboradores, você não vai ter o time do seu lado. Você vai ser perfeito? Não vai ser. Você vai ouvir coisas que aí entra o que eu falei que você não pode deixar de se desequilibrar, porque é para tirar do seu propósito. Se o seu propósito estiver em cima de uma bandeira, de uma marca, de uma empresa ou de algum funcionário, quando alguém falar mal de você, você se desequilibra. Quando alguém te provocar, você desequilibra. Mas o seu propósito precisa ser muito maior. O meu propósito está em transformar a vida das pessoas. E vocês acham que as pessoas que eu já quis transformar, até mesmo as pessoas que eu mais ajudei nas empresas, foi as que mais me prejudicaram. Então você tem que ter consciência, que meu marido fala muito comigo, ele tá aqui na live, o Lucas. Prego que está para fora, leva martelada mesmo. Então se você se destacar, você vai levar. Então vamos pegar Jesus Cristo como exemplo. Que Jesus Cristo, ele se destacou em meio àquele mundo judeu. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto, foi crucificado. Ele concordou com a morte dele, claro, mas foi muito profundo, porque como ele se destacou, quem eram os religiosos daquela época perseguindo Jesus, porque ele se destacou. Então, se Jesus, que é o Todo-Poderoso, ele foi perseguido porque ele se destacou, você também vai ser, e você tem que ter clareza do seu propósito. Porque se Jesus não tivesse claro, o propósito dele, que era morrer na cruz para nos salvar, ele talvez teria desistido, mas o propósito dele era muito maior do que qualquer fala mediana. E você aí, quando escuta uma palavrinha qualquer, você se desequilibra. Então você tem que buscar esse equilíbrio. Você tem que se observar e não deixar nada te abalar. E como a Sara falou aqui, é uma arte mesmo. Então, se valorize. Quando alguém falar algo pra te ofender, sabe o que você vai falar? Não, cara, aqui dentro do seu coração, isso não me abala, o meu propósito é muito maior. Se você tá tentando falar isso pra me desequilibrar, eu não vou me desequilibrar. Se você tá falando isso, é porque você precisa ainda mais do meu amor, ainda mais da minha capacidade de gestão, ainda mais da minha liderança. Então, assim, acontece tantas coisas no dia a dia que as gerentes me ligam e falam assim, Jana, aconteceu tal coisa, como é que eu lido com essa situação? Se vocês tiverem alguma situação difícil aí, me manda aqui, porque eu quero aqui na live falar pra você como que você vai tratar essa situação. Manda aqui pra mim. Por favor, compartilhem a live aqui, ó, nesse aviãozinho, porque eu quero ajudar pessoas. Não precisa ser só do âmbito profissional, pode ser do seu casamento, dos seus filhos, do que você quiser, que você tá querendo pegar e apertar o pescoço de alguém, mas eu vou te ensinar como abordar esse tema de uma forma muito mais leve. Eu tô lendo aqui os comentários. Top esse exemplo do prego. Gente, isso daí, quando você estiver no meio de uma situação, se você pensar, não, eu só tô levando isso porque eu me destaco, eu só tô levando isso porque eu tô me desenvolvendo, eu só tô levando isso porque eu sou boa e provoco as pessoas. Pessoas medianas vão querer fazer, ao invés de te acompanhar, elas vão querer te puxar pro nível delas. Eu já trabalhei com pessoas que elas falavam assim, Jana, para de fazer. Para de criar coisa nova porque você me obriga a trabalhar. Quando eu era gerente, as gerentes que trabalhavam comigo me chamavam a atenção. Eu falei, Jana, tá confortável, deixa eu aqui. Quando você faz,
O grupo me exige que eu também faça o que você faz. E eu vou falar o quê? Eu tô aqui com o meu propósito. O meu propósito é maior, não é você que vai me impedir, não. O meu propósito é muito maior. Silvana colocou aqui, ó, soldado bom é aquele que já passou por diversas batalhas. Gente, vamos pegar essa analogia da Silvana. Toda vez que alguém te tentar te atingir, mesmo que na hora você não saiba responder, e você pensar numa estratégia de como responder essa pessoa em outro momento, você já vai estar ganhando. Com o tempo, você já vai saber responder bate-pronta. Mas eu falo que as pessoas nos obrigam a dar respostas. Isso até é uma técnica de vendas. Um cliente de WhatsApp. O cliente te fez uma pergunta, você acha que você tem que responder ele? Não, você pode aprender com Jesus Cristo de novo e fazer uma nova pergunta para o cliente. Então a mesma coisa no nosso mundo. Quando alguém te trouxer um problema, faça uma pergunta para que essa própria pessoa te responda. Principalmente quando você não sabe como responder. A Camila compartilhou aqui, olha, você transborda conhecimento, Jana. É luz, queria ser sempre uma Janaína na minha vida profissional, sério. Sem sombra de dúvidas, você vive o seu propósito. A Camila trabalhou comigo há um ano atrás, hoje ela tá no norte do país, tá lá construindo a história dela, vai ser minha aluna de mentoria aqui, a gente já vai começar essa mentoria com ela, vai ser incrível, eu tenho certeza. E a Sara colocou assim, Jana, é muito difícil ser destaque e ver as pessoas lhe julgar por conta do que você faz. Já me deixei muito levar por isso em relação a isso. Gente, quando um grupo, sabe o que eu gosto? Dependendo da situação, a Sara, ela é uma vendedora que corre atrás, que faz acontecer, que é aquele, igual eu dei o exemplo de hoje. Muitas pessoas são água do mar salgada, outras pessoas são ondas. Ondas são fenômenos da natureza. Para que serve a água salgada? Ela é o mar, ela é maravilhosa, mas para nossa vida, você pode beber? Você não pode fazer nada com ela, mas as ondas você admira, você não precisa nem de entrar no mar, só de você ouvir o barulho da onda, só de você ouvir aquele som, aquela força, aquela fortaleza, é um fenômeno da natureza. Você quer ser nada, água salgada, ou você quer ser um fenômeno? Então, o fenômeno, ele provoca. Quantas vezes o fenômeno da natureza, que são as ondas, derrubou outras pessoas? Ele fez por mal? Não. É a força dele que faz acontecer. É a força dele que faz aquilo ali acontecer. Então, se você é um fenômeno da natureza, você vai provocar, você vai incomodar as pessoas. Os neutros não transformam. Se Jesus tivesse vindo para ser neutro, ele não teria feito o que ele fez. Ele incomodou os poderosos daquela época. E você vai incomodar as pessoas também. Que ter sempre uma Janaína na minha vida profissional. Meus dois braços. Então, assim, a Sara aqui, a Silvana tá rendendo graças a ela aqui, né? De falar que ela é os dois braços, porque tudo que a gente pensa, a gente coloca a Sara. Sara é da nossa equipe de Feira de Santana, uma das vendedoras maravilhosas que nós temos, como muitas outras maravilhosas que nós temos na nossa equipe. A força maior sempre está dentro de nós. Obrigada por tanto aprendizado. Então, porque o tempo todo vai ter pessoas querendo te colocar no mesmo nível. Eu não quero ser do mesmo nível de ninguém, não. Eu só cresci profissionalmente porque eu saí, eu rompi, eu me movimentei, eu parei de estar aqui, ó. Eu não quero ser mediana, eu não quero ser medíocre. Que medíocre, gente, nada mais é do que média, tá? Então, às vezes a palavra é forte, mas medíocre é média. Eu não sou medíocre. E assim, tudo que Deus declarou pra minha vida, eu quero desfrutar. E eu sei que uma das formas de eu desfrutar é crer na palavra dele, falar dele e fazer a minha parte. Então, eu estou aqui essa noite transbordando para fazer a minha parte na vida de vocês. Então, continuando isso, quando alguém te fala algo, você pode até falar para a pessoa, não, tranquilo. Vou contar uma experiência aqui para vocês rapidamente, que eu trabalhei numa empresa e eu cheguei da empresa, tinha uma funcionária que ela tinha uma dívida muito grande e eu cheguei nessa empresa nesse momento. Deixa eu só ler os comentários aqui, gente. Apaixonada com essa analogia do fenômeno da natureza, é muito forte. Gente, eu pensei isso aqui hoje de manhã.
Eu pensei hoje de manhã analisando uma coisa. Eu falei, gente, faça um dia incrível. Mas às vezes as pessoas não entendem. Fazer um dia incrível é você se movimentar. Para de achar que é sorte. Para de achar que é sorte. Não é sorte. É você que tá buscando o seu destino. E obrigada, sou assim hoje pelo treinamento a cada dia. Ah, que linda, gente. Então, voltando aqui à minha história, cheguei na empresa e tinha uma funcionária que tinha feito um empréstimo sem querer não, na verdade, um gerente de banco aprovou 30% do salário dela como empréstimo, ela conseguiu outro empréstimo com mais 30% no mesmo banco. Como era no mesmo banco, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou te ajudar. Liguei na ouvidoria do banco, não tinha nada a ver com a empresa. Eu cheguei lá no meu primeiro dia como gerente nessa empresa. Liguei pro banco, conversei, não resolveu, liguei na ouvidoria e eles resolveram o problema dela. Ela foi lá, renegociou. Como ela tinha 60% do salário dela comprometido no empréstimo, mais os descontos salariais que são da própria empresa, mais um empréstimo consignado que ela tinha na empresa, o salário dela era zero bolota. Tem noção do que é zero bolota? Então, naquele momento ali, eu pude ajudar ela. Ok. Essa mesmo serzinho de luz armou uma situação pra mim na empresa usando mentiras e coisas que eu nunca fiz. Só que aí, na empresa, na época, era a minha primeira vez que eu era gerente mesmo, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu até falei, olha, eu não quero ficar nessa empresa. Uma empresa que uma pessoa dessa tem esse poder, eu não quero. Porque ela armou, juntou um grupo de pessoas, reclamaram de mim, de coisas mentirosas, assim, foi uma coisa horrorosa. E aí, era uma empresa, uma multinacional, o que eles fizeram? Eles falaram assim, Jana, pode mandar quem você quiser embora. Pode mandar todo mundo que você quiser, você pode demitir desse grupo que criou esse problema pra vocês. Nós só não vamos te falar quem que é. Só que acaba que tem um burburinho na empresa e eles contam quem falou o quê. Eu não mandei ninguém embora. Porque o meu propósito é muito maior. Se eu causei isso na vida delas ao ponto de incomodá-las, a culpa era minha. A culpa era minha, porque de alguma forma eu causei isso na vida delas. Então, eu não me pesei, pus um peso na cabeça e falei, eu sou péssima gestora, não, eu vou ser a melhor gerente para essas pessoas. Eu cheguei, eu me aproximei dessas pessoas, eu peguei o que eu tinha na minha casa, de roupa, calçado, que eram coisas boas, mas que às vezes eu já não usava mais por causa do meu propósito, eu dei para essa principal mulher que quis me destruir. Eu falei, não, eu quero te presentear com algumas roupas que eu tenho. Você quer? Você aceita? Porque às vezes a pessoa pode ficar ofendida. Ela, claro, eu quero. Eu dei pra ela. Pro outro eu fiz outra coisa. Pro outro eu fiz outra coisa. Ela me marcou mais. Porque ela foi a pessoa que eu fiz mais por ela. E a maioria dessa equipe eu tinha feito algo por ela. Só que se o meu propósito tivesse em cima de alguém ou de uma bandeira de uma empresa, eu teria me perdido. Foi aí que eu transformei um problema numa solução. E quando eu fui embora dessa empresa, meses depois eu consegui uma oportunidade no Grupo Boticário e eu saí dessa empresa e fui. Essas pessoas que quiseram meu mal, elas não conseguiram, uma delas, que era a principal líder dessa situação, não conseguiu se despedir de mim. E ela se colocava como uma pessoa próxima a mim. Então, gestor, então você que quer ser empresário, você que tá aí, saiba que muitas pessoas vão estar do seu lado e às vezes elas pode não estar desejando o seu bem, mas não é por mal não, mas é porque ela não sabe o que é o bem, ela não sabe o que é amor, ela não sabe o que é Jesus Cristo na vida delas, elas não sabem. Então, como que elas podem ser pessoas boas e fiéis, sendo que elas não tiveram isso na vida delas? Como elas podem amar o próximo se elas não tiveram amor? Então, cabe a você transformar a vida delas. E quando você faz isso, a sua vida é transformada. Então, quando eu mudei de empresa e eu saí por cima, não demiti ninguém, eu abracei, eu acolhi, eu amei. Porque Jesus Cristo ensinou assim. Então imagina, gente, um funcionário, ele pega e fala mal da sua gestão por trás ou da sua empresa. E você pega e trata ele bem, você ama ele, você valoriza ele, você faz acontecer. O que vai acontecer com ele ou com você? Porque se você tiver uma mente pequena, você vai achar, vou virar chacota. Mas não.
faz isso e me fala. Ele vai ficar envergonhado porque você tá tratando ele tão bem mesmo assim. Só que você não pode esperar um reconhecimento dele. Você tem que esperar um reconhecimento em quem é maior. Em quem é maior. Foca no seu propósito, no seu propósito. Então, se você tiver isso aí no seu coração, você consegue gerir pessoas. Se você olhar para as pessoas e verem elas como Jesus Cristo, você vai conseguir gerir pessoas. É perfeito todos os dias? Tem dia que eu tô lá na mesa e acontece alguma coisa com o meu time de gerentes, eu fico revoltada. Eu falo até alto, assim, nossa, não sei o quê. Mas eu falo ali, eu falo comigo ali para me desabafar. Mas quando eu vou falar com ele, eu trato com amor. Eu tento entender, não o problema, mas o que causou o erro dele, porque aí você consegue resolver. Para de ficar remoendo o problema, tenta entender o que é que gerou aquele problema, que você vai conseguir transformar vidas e não ficar ofendido, não ficar doloridinho, não ficar nananã, não. Se sua vida é maravilhosa, por que não fazer que outras vidas também sejam incríveis, também sejam maravilhosas? Aí você fala assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma vida próspera. Mas você pode ter uma vida maravilhosa. Basta você amar que ele volta. Eu acredito no ciclo do bem. Eu acredito nas promessas que Jesus fez pra mim. E eu te falo que é real. Quanto mais eu amo, mais eu sou amada. Então, eu estou na primeira empresa que eu trabalho. Tem 2 anos que eu trabalho no grupo Bazar Cida e no grupo da Aptex. E eu não sofri nenhuma perseguição nessa empresa. Pela primeira vez. Porque se alguma coisa tentou me prejudicar e me abalar e falou que eu ia desistir do meu propósito, eu falei, aqui não. O meu propósito tá lá em cima. Nada me abala, não. Eu vou transformar a vida das pessoas através do meu amor. Então, se você aprender as técnicas de Jesus para gerir pessoas, o seu negócio vai ser extraordinário. A sua equipe vai ser diferenciada. Vai falar, ei, ali tem um líder. Ali tem um líder que é movido e transformado por uma luz que só pode ser o Espírito Santo. Então, agradeço aqui a Edmar, a Daiane, a Eno. Gente, muito obrigada por estarem aqui. E lembra disso, quando alguém tentar te abalar, saiba que ele tá fazendo isso pra mexer, pra você desistir. Mas aqui não, seu propósito é lá em cima, é muito maior. Você vai amar. Gente, é o que Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, se você quer ser gerente de uma equipe perfeita, ela não precisaria de você. Se você tivesse que ser gerente de uma equipe perfeita, ela não precisaria de você. Então, você gestor, você dono de empresa, você veio para transformar a vida dos doentes. Os sãos não precisam de você. Os perfeitos já vão ter outros propósitos maiores e não ia precisar de um gerente, nem ia estar trabalhando em uma empresa sendo subordinado a algo. Então, assim, pensa nisso, no que você está provocando na vida das pessoas e saiba que o seu propósito é muito maior e você está aqui para transformar. Me fala aqui se fez sentido para você, se a partir de amanhã, mesmo você errando, mesmo você tropeçando, não tem problema. Porque eu falei que eu não ia gritar mais com os meus filhos. Hoje mesmo eu já gritei. Mas eu não posso, igual a minha dieta. Eu sempre tô fazendo dieta. Mas se eu pisei na bola um dia, eu não posso ficar o dia todo errado e ficar um ano todo errado. Não, eu errei essa vez, a próxima eu já não erro mais. E até você se tornar incrível. A árvore que dá fruto leva pedrada mesmo. Então, é maravilhoso isso que a Daiane falou. Quem nunca deu uma pedrada numa árvore para jogar o fruto dela no chão, na roça? Então, você tá dando fruto, você vai levar pedrada. As pessoas querem viver uma vida tranquila. E Jesus nos trouxe aqui para nos mover. Ele não ficou parado num lugar, gente. Vocês têm noção que ele não ficou parado num lugar? Ele era milagreiro, então as pessoas poderiam vir de todos os lugares. Aprenda com ele e através disso, mesmo que seu propósito ainda esteja meio abalado, coloque isso como um desafio. Ei, aqui não, aqui eu vou conseguir transformar. Aqui eu vou conseguir fazer diferente.
Isso, gente, eu tô querendo lembrar de uma situação de frase que a pessoa fala uma coisa. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que sempre tá aqui nas minhas lives. Uma vez ela falou assim comigo: Jana, eu posso folgar no sábado antes das minhas férias e no sábado depois das minhas férias? Eu falei: claro, você merece ser maravilhosa. Só que você já folgou muitos sábados e muitos dias durante esse ano. Se você quiser folgar esses 2 sábados porque você tem compromisso, top, maravilhoso, pode folgar. Só que eu só queria que você pensasse se realmente é o melhor pra você, porque depois eu não vou conseguir te dar outra folga, porque você já vai ter tirado 2 sábados, vai ter tirado férias, fora as outras folgas que eu já te dei. O que você acha melhor? Você quer os 2 sábados agora ou você quer poupar essa folga pra você usar depois? Eu tava falando isso não por causa da folga, porque eu quero dar folga pra todo mundo. Entregou resultado, fez o que precisava ser feito. Eu amo dar folga. Quem tá aqui na equipe sabe que eu amo dar folga. Só que eu também tenho uma equipe. Nessa equipe dessa loja, ela era uma equipe muito grande, de 25, 27 pessoas. Então, se todo mundo quisesse esse tanto de folga no sábado, eu não teria gente pra trabalhar no sábado. Então, eu peguei e fiz essa fala. Ela falou: não, claro, Jana, é verdade, eu não quero não. Pode deixar, então eu vou usar uma e depois eu uso essa outra mais pra frente. Eu falei: isso aí, tem que ter um equilíbrio. Mas a gente tem que saber, e também que você também não pode ficar sem perguntar porque você tem medo de receber não. Eu trouxe esse exemplo aqui do sábado porque foi o que eu lembrei. Mas você viu como é que muda? Ao invés de eu falar não pra ela, eu fiz ela pensar. A gente tem que fazer as pessoas pensarem, que foi Jesus Cristo fez assim. Quando alguém falava alguma coisa com ele respondia com outra pergunta para que a própria pessoa chegasse à conclusão dela. Entende? Vocês entendem essa clareza? Então, veja como é grande, é impactante você, através das palavras de Jesus, você pode usar como e deve usar como exemplo de liderança. E nós trouxemos aqui como o amor de Jesus pode transformar a sua gestão, a gestão do seu negócio e transformar a vida das pessoas e, por consequência, a sua. Porque a nossa promessa é maravilhosa. Então, que a gente transforme aonde a gente chegue, que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Vou repetir. Que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Esse é o nosso papel como líder. Esse é o nosso papel. Letícia falou aqui, somos seres pensantes, como você sempre fala. Ai, gente, eu adoro falar isso, porque você dá uma mensagem pra pessoa, a pessoa vai lá e executa. Só que ela não pensou. Às vezes eu errei no que eu tô falando. Então, cabe você a falar também, a pensar. Nós somos seres pensantes. E Cristo nos chamou a ser seres pensantes, porque senão todos os falsos profetas iam nos convencer que a verdade deles que era correta. E os seres pensantes que creram em Cristo. Então a gente tem que ter noção disso. Então eu encerro essa live com vocês, muito feliz por tudo que a gente construiu, pela participação de vocês, porque eu vejo que faz sentido. Curte aqui, manda coraçõezinhos aqui quem gostou da live de hoje e transforme a vida das pessoas. Leve esse dever de casa, mesmo que você não seja gestor, esteja na live, mas quem tá na sua equipe ali, quem trabalha com você, deixa ela ver o mover do Espírito Santo ali na sua transformação. Quem tá na sua equipe aí? Ai, que ótimo, Eno, fico muito feliz. Pense nisso. Não deixe que ninguém te puxe pra baixo. Use isso aqui, ó. Ela quer te puxar pra baixo, sabe o que você vai falar? Eu vou ser melhor ainda. Eu vou ser melhor ainda. Eu vou ser melhor ainda. Porque o meu propósito é muito, mas muito maior do que você tentando me puxar pra baixo. Então, eu fico feliz de ter vocês aqui, muito feliz. E, por favor, vamos ser melhor ainda? Manda um foguetinho, um coraçãozinho aqui, quem vai ser melhor ainda? Quem, quando alguém tentar te jogar pra baixo, vai ser melhor ainda? Eu quero esse coraçãozinho aqui pra gente fechar essa live. Coloca aqui, coraçãozinho, foguetinho, quem vai ser melhor ainda. Mesmo quando alguém tentar fazer assim você vai ser melhor ainda. Em vez de usar isso como pedra,
como pedra, você coloca como pedra, desculpa, como pedra, vai colocar aqui, ó, debaixo dos pés, como mola, porque eu vou ser melhor ainda, você vai ser melhor ainda, você vai ser melhor ainda, você vai ser melhor ainda, acredita, acredita. Quanto mais Jesus foi provocado, mais milagres foram acontecendo, mais curas foram acontecendo. Em Mateus tem aquela palavra que quando alguém provoca ele do sábado, se o sábado era santo, se o sábado era permitido curar, o que ele fez? Ele foi lá e curou a mão. Porque ele está sendo melhor ainda. E nós somos filhos dele, nós vamos ser melhores ainda. E como líder de pessoas, nós podemos ser melhores ainda. Então, vamos tirar um print, vamos compartilhar essa live, porque quinta-feira eu vou trazer mais conteúdo. Eu quero que vocês que respondam as caixinhas de pergunta para me trazer o que vocês querem na live, mas eu sei que lidar com pessoas é um grande desafio, mas tudo é um ponto. Fala pra mim, o que você quer resolver que eu vou te ajudar. Eu tô aqui para transformar a sua vida, mas não comigo, através do Senhor, porque Ele vai me ajudar a impactar a sua vida. Boa noite! Boa noite, boa noite!